vamos falar do quê? Nós vamos falar de pós-evento hoje, então? Isso, começar a falar do que acontece depois, né, Fê? A gente já esteve falando aí o que acontece antes, durante e depois. E tem um tema que tem dado bastante discussão aí, teve modismo, enfim, que é a tal da mensuração. Né? A gente vai falar aqui de alguns termos, a gente começa já já falando de termos, mas o que a gente consegue medir, e aí o medir, né, começa a ficar meio utópico sobre o que é a mensuração. Então hoje a gente vai falar de como medir, né, o resultado dos seus eventos. Né? E a gente não deu um nome de ROI, ROCs, enfim, tudo que a gente já vai falar para vocês o que é, justamente porque tem vários passos antes de você querer falar, putz, eu quero um retorno no meu evento, né, Fê? Exatamente. Eu queria, na verdade, trazer logo de cara uma provocação, né? Porque, assim, a gente está encaixando o pós-evento aqui, mas mensuração de resultados só acontece no pós, Edu, né? Não, na verdade a gente, né, até colocou, a gente começou a falar do pós-evento hoje, mas começa em várias etapas, né? E Exatamente. na verdade a definição, né, do que você vai medir ou querer ter de retorno é lá no comecinho, né? Lá no planejamento, né, Fê? O que eu Exatamente. quero com esse evento? A gente tem falado muito, e já entrou uma pergunta do Rodrigo aqui, já já eu entro nessa pergunta, mas o que eu quero com aquele evento? Né? Se eu sei o que É eu isso. quero, eu vou conseguir definir o que eu vou medir. Então, acho que não sendo simplista, porque isso aqui às vezes é mais complexo, mas é o começo do negócio, né, Fê? Exato, né, Edu? Então, assim, eu já trouxe essa primeira provocação, porque, assim, não é só no pós-evento que você vai mensurar os resultados daquilo que aconteceu, né? Então, como você falou, em todas as fases a gente tem mensuração, né? Mas a gente parte disso que você falou, que eu acho que talvez é a grande essência mesmo, né? É o pré-evento. É o que você quer mensurar, né? Qual é o propósito, né? Então, assim, o propósito é fazer um treinamento para sua equipe. O Uhum. propósito é estou visando lucro para o meu evento, né? Ou eu quero o engajamento do meu público. Eu quero vender um produto específico. Então meu evento é para venda de produto ou é divulgação para a imprensa. Então assim, tenha claro qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito inicial. Porque a partir dele, né, Edu, você começa a fazer todo o planejamento de como você vai medir esse resultado, né? Então você já estabeleceu como propósito, né, para onde você quer ir, qual é o resultado que você quer buscar, e aí você tem um longo caminho para trabalhar essa sua mensuração de resultados. Isso, e em cada etapa eu vou definir, né, quais são os indicadores de performance, de resultado que eu vou querer ter em cada fase dessas, que podem ser diferentes. Né? Então, no começo, no pré-evento, eu posso ter uma mensuração, durante o evento, uma mensuração, e no pós-evento, outra. Mas e até legal essa provocação que você fez, que muita gente, né, só se preocupa na mensuração depois que aconteceu o negócio. Né, e Entendi. é um erro, né? Então, e dá para você, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nos detalhes, mas dá para fazer muita coisa no meio do evento, acontecendo o evento, e que você pode mudar o curso daquele evento dependendo das respostas que estão acontecendo ali, do que você quer, se está chegando perto ou não do teu objetivo, né? Então, a primeira desmistificação que a gente faz aqui é que a Exato. medição do evento é só depois do evento. Né? Exato, já desmistifica, porque assim, imagina você já chegar quando o evento está acabando, você percebeu que durante o evento as coisas não aconteceram, mas aí você não tem mais tempo de manobra, né? Você Exato. já passou, já Morreu, né? perdeu, você só vai conseguir pensar para o próximo. Agora, se você tem desde o começo definido e já começa a entender que o caminho já não está trilhando para aquilo que você esperava, amigo, dá tempo ainda de você mudar o rumo e seguir aí com o seu planejamento, com a execução e mudando isso. E aí eu vi até que eu acho que já fizeram um comentário, e provavelmente esse seu propósito, essa sua métrica clara que você definiu no começo, ele também pode mudar, né? Porque o que pode acontecer é que você pode olhar e falar, pô, eu achava que era esse o objetivo, mas na verdade talvez é outro. E aí você vai nessa manobra
ajustando aí os seus caminhos, né? Mas Isso. acho que vale, Edu, a gente pontuar, não sei se você quer já trazer essas definições do que é ROI, do que é ROX, em cima justamente desses propósitos aí que a Uhum. gente falou. O que Legal. você acha? Até porque a gente fala muito, de repente a gente fala algumas siglas que não são tão comuns para todo mundo, né? Então a gente tem aí, o que tem muita gente, e há uns 4, 5 anos atrás, começou a vir a onda do ROI para eventos. Né? Vamos trazer o ROI para eventos. Né? O conceito de ROI a indústria de viagens e eventos, ela acaba absorvendo muito dos conceitos que vêm de compras e de investimentos, enfim, e a gente adapta para Verdade, eventos e verdade. viagens. Né? Mas ROI é o retorno do investimento. Né? Então a gente pega qualquer commodity que a gente compra hoje a X, se eu for vender ela num futuro, por Y, né? Y mais, X mais 10, por exemplo, o retorno do meu investimento é 10. Estou sendo bem simplista aqui, uma forma de fazer isso, né? Ou de uma ação que invista, enfim. Então é sempre o retorno do que eu coloco ali ou do que eu invisto. Tinha algumas métricas na parte de marketing e publicidade, os publicitários e marqueteiros começaram a definir algumas coisas já diferentes para as campanhas Tá. de marketing, né? Então já tinha ali um conceito, e o pessoal de eventos trouxe, né, aterrissou isso na área de eventos. Né? Só que o que a gente quer desmistificar é que o ROI, que é como retorno de investimento, nem sempre é o melhor indicador para você. Né? É muito difícil de medir o quanto você vende a mais de, sei lá, da indústria farma de medicamento porque você convidou um prescritor para aquele evento. Né? Claro, deve ter métricas aí para isso, mas quantos você trabalhou com a Natura ali, quanto, né, a Natura vai vender mais porque ela te fez uma ativação Y. Né? Às vezes é muito detalhe ou muito científico para você fazer isso. Mas sim, Tá. a área de eventos começou a ser questionada. Né? Pô, o que eu estou investindo em eventos está me trazendo retorno? E nem sempre é só um retorno financeiro. Daí surgiram outros conceitos. Né? O que a gente fala muito hoje é o ROE, com E, que é o Return of ROI, tá. ROE, né? Que é o Return of Experience, o retorno da experiência. Opa, aí então começa a ter, né, Aí, uma outra mensuração, então, realmente daquilo. Também é conhecido como ROX, que é o com X, né, porque o X vem de experience lá de fora. Então, o ROE, o retorno da experiência, o retorno de experiência, é um conceito que o pessoal de eventos tem buscado implementar, né, quanto que isso tem, ou quanto a experiência hoje do participante, né, e aí você indica os KPIs ali para avaliar a experiência do participante ali no teu evento. Então acho que o pessoal de eventos está indo muito para essa parte. E a gente fez uma live, a primeira live que nós fizemos aí na pandemia, o Alexis da Ampro trouxe um conceito muito interessante que é o ROM, né, o vamos. ROM, Return Tá. of Magic. Né, parece que é meio mágico os negócios, meio conto de Interessante também, fadas, né? mas é interessante, é o quanto De isso encantamento, né? De uma forma isso, geral, né? que não deixa de ser, né, um apelo para a área de eventos, onde você toca realmente a emoção. Então, de novo, meu, não interessa, o que a gente está falando é Isso. só, o que interessa mesmo é você ter definido o que você quer e como você vai medir, né? Seja o Return of Magic de experience, o próprio Ou de investimento, mas engagement. de Engagement, engajamento, isso, que o Rodrigo também falou aí agora. boa, que é É, o engajamento, como que você mede isso. Então, tem vários returns aí, ou várias nomenclaturas, ou vários KPIs que você começa a definir a partir do que você quer no teu evento. maravilha. E aí é interessante, né? Porque isso é um processo mesmo que tem pouco tempo mesmo, né? Nessa mensuração mais detalhada desse retorno mesmo efetivo, né? Uhum. E o que antes acontecia, na maioria das vezes, era o retorno do investimento para entender, né? Quanto que, sei lá, qual é o investimento que eu estou fazendo, ou por pessoa, né? Ou pelo investimento total de budget que eu estou colocando naquele evento, seja corporativo, ou, ou quando você tem um evento com patrocinadores, expositores de uma Uhum. forma geral, e aí você visa lucro, etc. Então você fazia esse retorno de investimento para entender se realmente valeu a pena o evento, e depois no pós-evento você fazia uma pesquisa de satisfação
para entender o seu nível e porcentagem, para ver se você atendeu aquelas expectativas do seu público, né? Isso, Então, boa. era basicamente isso que acontecia, né, Edu? Era mais esse olhar para entender se financeiramente ele foi viável, né? Uhum. Se ele atendeu, e se existiu aí como é que fala? Se existiu depois uma admiração ou até Isso, um encantamento através de uma pesquisa. Mas depois começaram a entrar essas outras análises, né? O que faz muito sentido, né? E total. aí ele faz sentido aí porque, meu, tudo que a gente falou, né? A gente começou a trabalhar muito mais antes, no pré, a questão de engajamento, que foi uma coisa que a gente falou, e o engajamento, depois que entrou rede social, depois que entrou essa divulgação mais online de uma forma geral, né, os acessos a e-mails e etc., você Isso, passou a medir o resultado o tempo inteiro, porque você manda um e-mail marketing, a pessoa clicou, você já tem uma resposta. Isso é exato. automático, né? Se a pessoa está visualizando por aquele canal, se ela está visualizando por outro canal aquilo que você está divulgando do seu evento, se ela está fazendo parte da sua comunidade, onde você está trazendo informações ali do seu grupo. Então, você começou a medir e ter mais dados na mão para poder fazer essa mensuração, né, Edu? Exato. Tudo isso tem que estar muito claro no planejamento, né? Qual é a métrica que eu vou usar quando, né? E por canal, né? A gente tem aprendido muito na área de eventos com a marketing digital, né? Eu vi que o Rodrigo Cordeiro está aí, ele é um parceiro nosso, ele está sempre, Legal. né, trazendo esses conteúdos, ensinando a gente nessa parte. E é o que você falou, né? A campanha pré-evento já dá para a gente começar a ter indicadores e definir metas ali também. Como você falou, fiz um e-mail marketing de divulgação. Cara, quanta gente, né, abriu aquele e-mail marketing? Quanta gente clicou para, né, lá de uma rede social, por exemplo, para o meu hot site? Quantas pessoas estão interagindo? Né, quantos ingressos eu vendi? Então, eu pego o Lact que a gente faz. A gente tem as janelas, né, de venda de ingressos, como quem trabalha com isso, aí você tem um retorno financeiro, sim, para medir, mas qual que é a, o teu target, né, o teu objetivo de venda naqueles períodos, né? Então tudo isso você começa, né, a colocar os gatilhos ali, né? E você está sempre, né, colocando, a gente vai falar de engajamento depois, mas a cenourinha ou qual é o incentivo que você quer fazer para que você tenha o teu indicador sempre, né, no verdinho dentro do que você fez no planejamento. Então, desde lá de trás, de todas as ações que você faz, você tem que ter os pontinhos de contato ali para você começar a medir. E tomar as ações em cima disso. Né? Então, puta, meu e-mail marketing não foi efetivo, né? Não está gerando, né, fluxo para o meu site. Puta, o que eu vou fazer? Vou ver outro canal? Vou analisar outro canal? Vou fazer outro tipo de estratégia? Então, eu vou mudando a estratégia, né, para atingir aquelas meias métricas pré-definidas durante a jornada inteira. Né? Exatamente, é isso aí, cara. Ó, temos alguns comentários interessantes. A própria Cíntia Pires, que está aqui com a gente também, falou uma coisa interessante, ó, o digital nos ajuda a monitorar o caminho e até desenhar novas rotas, né? Foi aquilo que a gente Exato. falou, né? É a forma que a gente tem de monitorar, de ter esse retorno para mensuração de resultados. O que mais? O Rodrigo lá falou no começo, né? Que o planejamento nesse novo cenário muda demais, pois precisamos, além de objetivos claros, entregas e métricas, precisamos ter clareza no contexto do período do evento, né? Então tem Isso. isso também, tem esse outro olhar aí de entender não só o seu calendário, mas o período que ele está acontecendo, né? Como que vai ser essas entregas, que mais? Nessa linha Planejamento de evento. nessa Vai linha lá, vai lá. do Rodrigo, a gente tem falado muito disso, né? Porque com toda essas mudanças que estão tendo, as decisões estão muito em cima, né, ou com curto prazo. Né? A gente tem brincado que a gente aprendeu a implementação de metodologias ágeis, né, o agile, na força, né, na raça. Então, as definições, né, são muito rápidas, mas os objetivos têm que ser muito certeiros. Né? Não adianta tomar uma decisão, né, ou implementação rápida sem ter objetivo certeiro. Então, o Rodrigo fala muito bem aqui, né, que o objetivo é claro, entregas e métricas, mas ali, às vezes, no curto prazo mesmo. E tem uma outra pergunta do Daniel Furiati, acho que é isso,
Se os objetivos podem mudar no trans. Eu diria que o objetivo, não. Né? Você pode mudar as estratégias de atingir o objetivo no meio, mas o teu objetivo é lá no começo. Né? Quando você vai falar o que eu quero, qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo. Né? Porque isso vai definir toda a tua estratégia de evento, não só de comunicação, de engajamento, de métrica, mas a concepção do evento em si. Né? Então não dá para mudar o jogo no começo, mas sim acertar os ponteiros para que as métricas definidas em cima daquele objetivo e propósito sejam cumpridas. Né? Maravilha. Então acho que é isso, né? Alguns insights aí que a gente trouxe aí então para as pessoas, né? A mensuração ela não começa no pós, ela faz parte de todas as fases, foi algo que a gente falou. Ter muito claro o seu propósito, então, né? Ter seu objetivo claro, e esse cara ele tem que seguir, né? Diretamente até o final, e aí o que vai mudando, o que vai trazendo novas rotas, novos caminhos são as estratégias que você. Como você tem essa mensuração e essas respostas muitas vezes automáticas na ponta do dedo, né? Você está vendo o pessoal clicar ou não está dando certo essa estratégia, vai para outra. Então, essas estratégias elas podem ser adaptadas. Muito bem, tendo isso claro, né? Eu acho que a gente podia começar talvez falando de ferramentas que a gente consegue usar nessa fase antes, nessa fase durante, nessa fase pós. O que você acha? Acho que a gente pode explorar um pouquinho esse território, né? Acho que sim, Fê. Então, vamos lá, pode. Por exemplo, ó, o Cordeiro que estava aí com a gente, né? Ele fala uma coisa muito interessante de comunidades, né? Então, de você pensar aí quem é o público do seu evento, né? Então, assim, se você é corporativo, você vai fazer um evento interno, né? Que é para o seu grupo, é a sua comunidade. Ou se você tem um evento autoral, uma feira, ou que tem um público específico, né? Você tem uma comunidade que ou já faz parte, né, do seu meio de divulgação, de uma forma geral, da comunicação que você já faz, então você já tem acesso a ela, né? O que ele fala que é muito interessante, que isso deve permanecer por mais tempo, né? Você trazer essa comunidade e se comunicar com ela ao longo desse ano todo, ou quando se o seu evento acontece uma vez por ano, você faz o seu evento, mas você continua, traz essa linha até o próximo, né? Eu acho que é muito parecido com o que você faz na Lagev, que você tem a comunidade em si, até dividido por setores de uma forma geral. Exato. E como manter esse pessoal engajado, né? Como trazer isso para dentro das comunidades? Eu acho que você tem um exemplo bem legal aí em casa. Legal. A gente olha através de dois aspectos. As comunidades que são internas, as comunidades que nós temos dentro de casa, que são os comitês de trabalho, enfim, os associados, mas tem toda a comunidade de viagens e eventos. Então a gente tem uma parte da comunidade de eventos aqui com a gente nessa live de hoje. O importante é o ponto de contato sempre constante, né? Antes, durante e depois. E, de novo, isso vai estar na estratégia de touch points. Então vamos lá, antes já defini quem são as minhas comunidades. Então o que a gente faz hoje? A gente está em contato sempre, está dando material, está dando conteúdo sempre para os caras dizendo, cara, eu estou aqui, eu sou a tua fonte de conteúdo, né, eu sou o provedor do teu evento, eu quero que você esteja comigo. Então esse lance de você conectar e criar proximidade, criar vínculo é muito importante. E aí a gente teve uma live a semana passada onde a gente aprendeu algumas coisas, né, Fê, que a gente tem o orgânico, que é isso, você trazer as pessoas automaticamente, por que elas te buscam, na verdade? Né, é conteúdo e identificação. Né, identifico com você, gosto do que você me oferece e você tem conteúdo de relevância para mim. É isso que conecta as comunidades entre si. Então, a gente fica fazendo isso. E se a gente vê que não está, né, a gente tem caído na performance ali dos indicadores, o pessoal não está mais participando dos meus eventos, o pessoal não está indo nas minhas reuniões, eu começo a perder um pouco de contato, eu uso uma outra ferramenta, posso usar a gamificação, por exemplo. Né, então eu crio ali um ambiente onde as pessoas começam a premiar e trazer esses caras de volta. Então eu tenho, a gente começou, a gente foi simplista no começo. Isso, é aquilo que a gente falou de engajamento voluntário, que é esse aí, né? Que é a comunidade que já está com você, né? Ela está sempre com você, está com uma comunicação direta, que está sempre junto. E esse outro engajamento mais involuntário, né? Que você acaba usando outras artimanhas, outras estratégias ou outras ferramentas para trazer ela para o jogo, né? E aí, tudo bem, já definiu, você já tem a comunidade, você já começa a se comunicar com ela no pré.
E aí, mas o que você fez? Que foi uma coisa super interessante pré-Lact, né? Você disponibilizou um app para a galera antes do evento começar? Como é que foi isso? Boa. Então o que a gente fez, né? E aí foi uma jogada que nosso parceiro de aplicativo, né? A gente usou a Yaso, a gente fala de quem oferece coisa bacana pra gente e faz parceria. E a gente tem um conceito não só com o aplicativo, mas quem entra no evento junto com a gente faz questão de nomear e falar, cara, esse cara entrou junto com a gente, não é jabá não é nada, mas assim, pô, a galera que entra e constrói o evento com você. Então a gente espera isso muito dos fornecedores. O que a gente fez? A gente lançou o aplicativo antes do evento, a gente queria ter lançado no começo, mas aí tem, e isso é um ponto de atenção, né, que você coloca no cronograma geral do evento, tem até as partes de engajamento, tudo. E a gente queria ter lançado até um pouco antes do que a gente lançou. A gente lançou com um mês antes do nosso evento o aplicativo. Só não lançamos antes porque aí tem conta de Apple, conta de Google, essas coisas todas que demoraram um pouquinho. O que acontece? Muito do conteúdo do evento a gente deixou de lançar no hot site e começou a popular no aplicativo. Então, principalmente para quem estava inscrito já, veja lá quem são os palestrantes. Puta, às vezes eu tinha só o nome do cara, quer ter mais informação? Eu jogava no hot site coisa pro aplicativo. Já estava rolando, né, e o aplicativo tinha várias funções, a gente começou a nomear muito isso. Função de network, então as pessoas começaram a conversar. A gente já lançou o game, então o pessoal já estava criando todas as formas de engajamento dentro do aplicativo para começarem a pontuar. Então o evento Lact começou lá no começo, quando eu lancei, na verdade, lá atrás, quando eu comecei a fazer o anúncio que ia ter. Na verdade, para a gente, o Lact 15 começou no final do 14, que eu anunciei as datas. Então, olha só, quando a gente fala de jornada, a jornada começou lá atrás, há um ano atrás. Mas enfim, a gente começou a ativar, né, a galera e falou, pô, o aplicativo está no ar. E a gente começou a ter esse engajamento já no pré-evento. Então as pessoas se comunicavam, se conectavam, começavam a postar porque tinha uma rede social interna, então todo mundo criando aquela ansiedade. Então isso deu um buzz muito bacana para o evento e a gente começou a medir ali já a interação. Né? Como para esse começo eu não tinha KPI definido. Por quê? Porque era a primeira vez que a gente fazia isso. Então eu não tinha, na verdade assim, eu tinha o KPI, eu não tinha a métrica. O que é a métrica? Eu não tinha, eu quero atingir 50 posts por dia, eu quero que na primeira semana tenham 50 contatos. Não. Mas eu falo, puta, eu quero promover isso no aplicativo. E a gente começou a gerar esse buzz. Então a gente já chegou numa velocidade de download de aplicativo muito bacana no evento. Então o pessoal que chegava no evento já estava dentro do Lact um mês atrás. Então você já começa a história do cara ali. Então é uma forma que você falou de engajamento, né, e a gente começava a medir isso. Para o ano que vem, né, eu já tenho o que aconteceu, então eu falei, puta, como que a gente vai trabalhar melhor agora? Né, então eu vou lançar o meu aplicativo antes, eu já até tal dia eu quero ter tantas pessoas com download feito, eu quero ter tantas pessoas já interagindo, de repente eu já lanço um prêmio na gamificação antes do próprio evento acontecer. Né, o cara já chegar motivadaço. E aí o que acontece com isso? Eu gero mais inscrição, o cara já vai entrando no clima do evento, eu já começo a lançar vídeo, então tem um monte de coisas bacanas ali, mas que eu já começo a medir com métricas agora. Minha métrica é essa e o meu objetivo é esse. Então esse é um exemplo bacana. Sensacional, esse exemplo é ótimo, e aí eu acho que vale uma observação aqui que cabe aqui, né? Não necessariamente precisa ser o app, né? Eu acho que está muito relacionado, e eu gosto muito daquilo que você fala, que depende de quem é seu público, né? Qual é o canal de comunicação, qual é o ponto de contato com ele, né? Então é esse público mais jovem, que está acostumado com o app, que trabalha com o app o dia inteiro, que tem esse acesso fácil, então assim, esse talvez é o seu canal. Mas, por exemplo, eu tenho uma comunidade já estabelecida no Facebook, por exemplo, entendeu? Eu posso fazer o meu engajamento pré lá? Pode, não tem problema, entendeu? Ou é o Instagram que você quer usar, ou é, sei lá, o hot site, como a gente citou mesmo. Você quer centralizar tudo lá e também ter todas as suas métricas definidas para lá, também ok, não tem problema. A gente não está falando que o app talvez seja o melhor caminho. Isso. O melhor caminho é aquele que você tem o ponto de contato mais forte com o seu público. Né? Eu acho que essa que eu acho que é a mensagem
de que assim deve existir nessa fase pré um ponto de contato com a sua comunidade para você já ir trabalhando, né, tendo as suas métricas definidas e entendendo como eles estão reagindo, né? E aí uma coisa muito legal, e aí, Edu, eu posso usar esse começo para fazer pesquisa com o meu público, para eu levar coisas no evento já? Total, cara, total. O que você falou é muito interessante, Fê. A gente volta lá no pré-evento, no planejamento, e coisas que a gente aprende no marketing, né? No marketing digital. Quem é o nosso persona, né? Quem que é o cara que vai participar do evento? Preciso saber para quem eu estou fazendo um evento, porque eu vou ter o objetivo e o que eu vou entregar para ele. E a gente fala muito de co-construção, co-participação, enfim, mas eu consigo, dentro das reações que eu vou tendo ali de engajamento com o cara antes do evento, definir temas, palestras. Puta, de repente eu vi lá, eu fiz uma pesquisa prévia, né, antes lá na concepção do evento, e defini os temas. E aí a gente começa a engajar e começa a comunicar o evento lá e a gente vê que não está tendo aquele apelo, né? Aquele sim, conteúdo. Sim, cara, sim. Eu posso mudar ali, de novo, não estou mudando o objetivo, estou mudando o time de campo. Né? E aí eu faço um acerto. Então, assim, cara, eu tenho que ter medições constantes no meu evento para chegar lá e entregar, realmente, conseguir entregar o máximo que eu puder de experiência de acordo com a expectativa que o meu participante está tendo. Então, com certeza, posso e aí fazer de várias formas, como você falou, de tecnologia, usar aplicativo ou fazer pesquisas, enfim, tem um monte de coisas, on e offline, que eu posso fazer. Né? Entendendo como eu me comunico com essas pessoas e como elas estão interagindo comigo, é sempre muito interessante eu saber, para eu poder fazer a comunicação lá no pré-evento, por exemplo, e saber que aquele cara vai. Né? Não adianta nada eu baixar o aplicativo e o cara, né, fala assim, não, no meu celular eu vou baixar esse aplicativo porque é pesado, ou porque a empresa não permite, ou porque eu não uso o aplicativo. Né? Então, no nosso evento, por exemplo, a gente sabe que os caras têm um alto índice de baixar o aplicativo. E o que a gente quer é que ele baixe antes e não desabaixe o aplicativo depois, né? A gente continua com ele ali. Então, de novo, cara, sempre ali, né, ajustando, né, os ponteirinhos durante toda a viagem. Cara, essa é a grande sacada. Exatamente, e colocar o consumidor no centro, né? É isso. Exato. É o que a gente nada mais do que isso que a gente está falando, né? Que você está trazendo ele para o jogo e está junto com ele definindo, né, essa jornada junto com ele, né? Que aí ele percebe que, pô, ele faz parte daquilo e não simplesmente, eu já defini qual é o evento é nesse. Não, você está construindo junto comigo, né? Traz ele para o jogo, traz ele para essa construção. E aí, tem comentários aí? Como é que estamos aí? Temos alguns comentários aqui. Vamos lá, vamos lá. Concordando com o que a gente está falando. Ótimo. Não sei se é Omar ou Amar, Camanho. Acho que é Maiara Camanho. Podemos dizer que a mensuração de resultados começa após a definição do que queremos e esperamos para o evento, exatamente. O Rodrigo, entendemos que em eventos com trilhas definidas pelo participante, para a sua melhor experiência, se for necessário um pré-evento, né? Ponto do participante para aproveitar a melhor forma do evento. Sim, e isso não é complexo, sabe, Fê? Dá para você fazer numa boa, né? A gente fez alguns eventos, né, no Clube Med, por exemplo. O Rodrigo trouxe algumas experiências que ele teve. Por exemplo, de manhã vou ter lá 3 atividades, né, para o cara escolher o que ele faz. Normalmente a gente faz já o schedule daquele evento, né, falar, não, de manhã às 8 vai ter caminhada. Pô, se o cara não tem caminhada, já perdi o cara, né? Então, puta, vai ter caminhada, yoga, bike, não sei o que, não sei o que. E aí o cara faz o que ele quiser, né? Esse tipo de coisas. Mas como que eu vou saber disso? Lá atrás, né? Lá no planejamento, fazendo tudo na pesquisa, vendo o que o cara gosta, né? Então, de novo, pesquisa. Cara, você pratica esporte, o que você faz? Né? A gente começa a brincadeira, fazendo enquetes antes, né, para você começar a definir a estratégia de entrega do evento. Isso é fantástico. Perfeito. O Léo falou, mensurar, aplicar. Mensurar, aplicar. Não stop, cara, não stop. O tempo inteiro, não stop, né, direto. E a Vânia, Desorde, legal que está aí, Vânia. Essa interação no pré e durante é fundamental para um pós de sucesso. E aí depois a gente vai falar, a hora que a gente chegar lá no pós, a gente vai falar desses cruzamentos do pós junto com o pré, para ver o que dá aí, que eu acho que dá bastante molho de uma forma geral. Maravilha, então,
falamos bastante desse pré, então, né? Traz ele para o jogo, mensura, traz ele, ajuda ele a construir a jornada, né? Até você chegar no momento de execução, né? No momento que... E aí eu estou falando de execução independente se é presencial ou não, né, Edu? A gente pode estar falando, Exato. a gente pode estar falando de um evento digital, igual o que está acontecendo hoje aqui, por exemplo, né? Então, Exato. assim, trouxe esse cara no jogo. E aí? Como é que eu consigo trabalhar essas métricas com o cara no evento? Cara, aí eu vou Continua, te falar. vamos lá. Aí eu acho que a tecnologia ajuda muito, né, cara? Aí você tem que investir um pouco, porque você ter medições real time, né, no calor do evento, as coisas acontecendo, né, é óbvio que você tem o seu feeling ali, a gente que também trabalha na operação sabe como que a gente pode fazer, mas para você ter dados, você tem que ter alguma fonte bacana ali. Então aí sim a gente pode usar muito da tecnologia. O aplicativo em si cara, é uma ferramenta que é um investimento que não é caro, comparado ao custo total do evento, que você pode colocar e, bicho, dá um super retorno, né? E, de novo, você tem que dar conteúdo para essas pessoas e fazer um game ali, você tem que acertar a mão ali naquilo. E, cara, tem diversas coisas, né? A gente pega um exemplo das câmeras ali, né, que a gente fez o ano passado no Lácteo, mas eu trago o Zé da Iris 8, ele contou uns cases pra gente sobre como acontece isso, eu queria trazer nessa live, né. A gente fez um teste ali, óbvio, porque a gente estava pilotando um monte de coisas, e acho que uma dica também aqui conceitos de startup em eventos, né? Cara, pilota, né? A gente está falando de testar, medir, pilota o negócio, funcionou, cara, vai embora, não tenha medo e vai pilotando. Acho que são dicas que a gente traz aqui. Mas o que a gente colocou, uma das tecnologias foi uma câmera que a gente colocou na frente do palco, pegava lá fazia, não é o reconhecimento facial em si, de falar, puta, aquele cara é o Fernando, aquele cara é o Edu, mas identificava, né, o gênero, né, se era homem ou mulher, identificava a idade média e identificava pela face da pessoa as expressões. Então, se estava feliz, triste, concentrado, perdeu o foco. Aquilo é um ROI, engajamento, tudo cara, misturado. real time, cara. E o que dá para fazer? Né? Dá para você, o puta palestrante chato, né? Não tá engajando a galera. Puxa, tira tempo do cara. Né? Então, não vou esperar a plateia levantar para eu ver que tava lá um cara que não está engajando todo mundo. Então, se eu tenho essa câmera, eu posso, né, até me comunicar com o palestrante, de repente, falar, cara, levanta o nível aí que não tá bom, as pessoas não estão gostando. E esse provedor, o Zé, ele trouxe para a gente um case da Volkswagen na feira do automóvel do ano passado. Tá. O que aconteceu? Olha que interessante como a gente aprende as coisas através desse tipo de mensuração. Né? O stand da Volkswagen tinha várias câmeras implementadas, e aí ele conseguia ver a reação das pessoas com um layout, era um stand gigantesco, e ele fez as ilhas dos carros ali e colocou as câmeras para ver a reação das pessoas. E aí o que ele fazia? De um dia para o outro, ele mudava o layout do stand, os carros, porque ele via, puta, a galera não tá indo aqui, não tá se concentrando aqui, puta, não agradou. Até cor de carro, tipo de carro e tal. E olha que louco, com essa tecnologia eles conseguiram ver que tinha um percentual super alto, eu não me lembro exato, mas acho que era na casa dos 40% do público passante no stand eram mulheres. Olha. E a gente, cara, você imagina, né, que normalmente a feira do automóvel é um evento majoritariamente masculino, né? E aí, de um ano para o outro, a Volkswagen começou a ter, né, modelos de carros e fazer ativações dentro do stand voltados para o público mulher. Né? Então, olha que louco que esse tipo de tecnologia traz. E aí, de novo, você começa até a conhecer mais o teu público. Né? E aí e com a tecnologia, por exemplo, uma meta de feira, quantas pessoas vão visitar no teu stand. Né? Como que você media isso? Né? Botava um ball, cartãozinho ali no ball, ou um cara com contador ali. Mas se o cara passasse 10 vezes, ele ia contar 10 vezes. Né? Hoje a tecnologia já faz essa medição, já faz mapa de calor, tudo isso que já são indicadores reais. No final do dia o cara fala, eu tive
500 pessoas no meu stand. Puta, uau, a minha meta era 200, bati. Legal. Não, e aí tem essas ferramentas ajudam, né, Edu? Assim como você falou, então, coisas que são interessantes. Pode ajudar na construção e nas alterações de agenda, por exemplo, né? Aquilo que você falou, pô, o palestrante não está agradando, vou diminuir ele, vou trazer outro. Então, imagina que em tempo real você consegue saber se você está agradando ou não, né? Isso já é uma coisa Exato. sensacional. Para as feiras, pode ser uma ferramenta interessantíssima para fluxos de pessoas, né? E aí eu falo da organização da feira como um todo, né? Para onde as pessoas estão se deslocando mais, entender se as áreas de serviço estão bem posicionadas, ou se dá para fazer uma mudança durante, porque as feiras geralmente têm uma vida útil maior, né? Uns 4, 5 dias de Exato. feira, então você também consegue trabalhar essas mudanças, né? Aquilo que você falou, mapa de calor, onde as pessoas estão se concentrando mais, quais são as ativações que deram mais certo, fluxo. Então, olha quantos dados você consegue trazer para mudanças ou naquele momento ou para os próximos e Isso. etc. Né? E para quem vende, por exemplo, vamos pegar o exemplo da feira, né? A gente tem lá, então eu sou um expositor e eu estou vendendo meus stands, né? Primeiro que com o mapa de calor ali que eu vou ter, de circulação, eu consigo, né, vender até mais. Pô, esse aqui é a esquina mais movimentada, eu consigo até melhorar, né, botar um preço, precificar de forma diferente ali, porque eu sei que aquele corredor, aquele corner ali é o mais procurado. Mas o nível de conversa que a gente tem com o expositor depois muda, né? Porque normalmente você vende os stands, daí o cara vem reclamar com você no final do evento, fala, pô, meu, não teve procura no meu stand. Daí eu consigo voltar com ele e falar assim, cara, olha só, o fluxo foi muito grande nesse local, só que a tua ativação não estava bacana. Né? Óbvio que eu não vou falar desse jeito, né? Mas eu falo assim, a gente começa a falar assim, cara, o que deu errado? Né? Então vamos lá, olha, a gente tinha um expositor, né, na tua frente que teve, né, 50 vezes mais do que você, mas por quê? Que ativação que ele fez? Né? Você entendeu, você entrou com isso? Né? E é uma coisa que a gente discute muito, que preparar, né, o expositor também, isso faz parte da organização do evento, ajudar a preparar e vender isso como um serviço, aliás, de como você vai entregar o teu conteúdo lá. Não é você fazer um stand, né, botar aquela menininha bonitinha lá entregando folheto. Isso já não é mais. Então, assim, você não vai ter a adesão. Então, começa, inclusive, para quem vende stand, né, então a gente está falando de feiras, efetivamente, muda, inclusive, o nível de conversa com quem você está, e começa a falar de números, você não começa a falar de feelings, né? Porque achei que meu stand estava vazio. Não, cara, você começa a falar de números. E aí você tem realmente uma conversa de outro nível com o patrocinador. Então isso também não é o ROI na veia que a gente fala, mas total usar os dados de mensuração para você definir aí uma negociação, né, cara? Exatamente, né? Você tem esses dados aí até de tempo de permanência que as pessoas ficaram em média em cada stand. Você tem Isso. vários argumentos depois para trazer esse cara para o jogo novamente e por aí vai. Mas acho que vale, que é interessante, e aí as pessoas às vezes falam, poxa, mas o retorno do investimento, e aí em termos de grana, como que eu consigo mensurar ao longo do processo também, né? Porque às vezes Exato. acontece isso. Lógico, venda de ingresso, quando você tem venda de ingresso, você consegue mensurar até um dia antes de começar, né? Você sabe como veio todo o seu pré e etc. Agora, eu vou citar aqui um case, aí é justamente de Natura, né? Que você também consegue mensurar ela durante. Então, por exemplo, a Natura faz as estratégias de datas comemorativas, de uma forma geral, né? Natal, Dia das Mães, etc. E ela também elabora eventos junto para consultorias, né? Para as consultoras, de uma forma geral, onde você tem todos aqueles kits de venda, especificamente daquela data, e aonde as mulheres vão para fazer os pedidos, para gerar pedidos de negócio, né? Isso. Então, é a mesma coisa. Às vezes você fica uma semana com um evento funcionando, recebendo visitações diárias dessas consultoras para conhecerem todos os kits, etc., e fazer os pedidos. Então, diariamente você tem um relatório, muitas vezes Brasil, porque esses eventos acontecem em paralelo em regiões diferentes, e você vai tendo esse retorno do investimento e do praticamente real time, cara, porque você Exato, está exato. acompanhando esse resultado. Então, poxa, sei lá, a mesa não ficou bem posicionada, vamos trocar aqui, vamos abaixar, vamos dar uma promoção maior para esse kit que não está saindo. Você também consegue ter estratégias de mudança ao longo do percurso e vai entendendo o seu retorno de investimento em relação às vendas que estão saindo por ali. Pode ser uma coisa Exatamente. bem legal, um outro exemplo aí, mais focado em venda especificamente, Isso. um outro exemplo.
Quando eu trabalhava numa empresa de tecnologia, de distribuição de hotéis, né, e a gente participava de alguns eventos, seja expondo, enfim. E ali tinha um ROI para quem participava, né? Então, qual que era o objetivo nosso ali? Participar do evento e gerar leads, né? Então, tem evento que você vai fechar negócio, vou lá no evento que, sei lá, vou numa feira, numa agro show ali, vou negociar e comprar 30 tratores, né? A gente já tem também, aí você tem venda, né? Em algumas Tá. determinadas feiras. Mas, por exemplo, eu ia lá, eu era de vendas e meu objetivo era, eu preciso gerar tantos leads. Então, eu investi, sei lá, 100 mil reais na feira, no evento, no evento que for, no evento corporativo, e aí eu media meus leads. E aí eu media toda a jornada de venda minha. Então eu captei esse cara no evento, né? Quanto que ele, sei lá, 100 leads eu captei. Desses 100, quantos converteram e quanto que eu tive de retorno. Então, pô, se eu converti um lead que me faturava 1 milhão, eu já paguei esse evento 10 vezes. Né? Uma conta rápida de ROI, né? E que vem do outro lado, né? De quem está participando e de quem está investindo no evento. Então, esse é o tipo de mensuração que quem vai participar do evento também, como patrocinador, também tem o ROI dele, né? Não é só, vou lá, seja a marca, quantas marcas, quanto o pessoal curtiu a minha marca, quanto eu tive de visibilidade de marca. Enfim, rapidinho aqui no Lact a gente teve, então, no aplicativo, né, uma realidade aumentada. Quantas vezes a realidade aumentada foi ativada? Quantos check-ins no stand eu tive? Isso tudo é valor pro patrocinador, que depois vai converter isso em venda, né? E aí, eu acho que é legal, uma outra coisa que dá para falar também é a mensuração de networking, né? Olha só, olha Exato. que números interessantíssimos, porque o seu propósito daquele evento pode ser networking, né? Exato. Não pode ser. E aí, como é que você faz? Usa essas ferramentas, né? Tudo bem, o coffee break pode ser um momento de networking, mas quando você tem um aplicativo que você consegue visualizar a pessoa, o perfil da pessoa, onde ela trabalha, como ela é, pô, eu acho que pode ter sinergia. Posso marcar uma reunião com ela, senta, faz uma Isso. reunião, né? Ali face to face, né? E aí, meu, várias coisas que podem ser geradas aí em relação a networking de uma forma geral, que a tecnologia também ajuda. Então a gente falou de gamification, né, também. Então, assim, durante, né, você falou na fase pré, mas durante ele acontece, você pode trazer premiação, você faz uma timeline, trabalha bastante essa coisa do lúdico também dentro do aplicativo, que pode ser uma coisa muito legal de trazer também para esses momentos. Que mais? Acho que temos bastante coisa aí que falamos de trans-evento, né? Acho que sim. Só trazendo, né, números aí que você falou, Vai lá. a gente fala muito hoje do network inteligente, é legal que você falou, mas não é mais só fazer o coffee break, os momentos por fazer, mas aproveitar aquilo, né, e você usar a tecnologia para isso. De novo, vou pegar alguns números rápidos que a gente teve esse evento, no nosso evento, quase 90 mil conexões feitas no aplicativo. Então, pô, cara, isso é surreal, as pessoas se comunicando, óbvio que você teve a cenourinha da gamificação, mas as pessoas se conectando, né? Então, eu tive 90 mil esse ano, qual a minha meta para o ano que vem? Cara, eu quero bater, sei lá, 120, 200 mil interações, né? Então, eu tenho já uma base de dados formada, com já indicadores que eu obtive esse ano, né, para colocar metas para mim como retorno ano que vem. Show de bola. Ó, a gente tem mais ou menos aí uns 6 minutos para acabar essa live. Na verdade, assim, a live ela dura 1 hora, né? Para vocês que estão assistindo a gente. Mas fique com a gente, porque se esse tempo acabar, a gente vai começar outra live, tá? Pelo menos para Isso. a gente fechar o assunto, fazer o encerramento todo. Daqui a pouquinho a gente volta de novo para falar, ó, pessoal, vai encerrar aqui, mas eu vou abrir uma próxima. Continuem com a gente, tá? Edu, temos alguns comentários relacionados a esse bloco aí, que falamos mais de durante. Uhum. Vamos ver. Vamos lá, a Paty de Souza, lá do Clube Med, já tínhamos que se reinventar, agora mais ainda. Né? Ok. A Macamanho, as experiências e ativações são de extrema importância para um desenvolvimento positivo do evento, perfeito. A gente falou dos palestrantes, né? O bom palestrante vai ter que saber se virar ao vivo, então é isso mesmo. O Rodrigo até comentou, é meio cruel, mas vai ser a realidade, porque senão você perde o evento inteiro por causa de coisas que você consegue mudar no começo, né? Mesma coisa, Exato. alimentação, cara, tudo que você conseguir medir ali de satisfação e ter um termômetro e medir com números durante o evento, cara, você consegue
corrigir na hora, né? Como eu falei, a Volkswagen corrigia os carros no stand, de noite mudava ali. Você muda layout, você melhora o som, você faz um monte de coisas de acordo com o que você está pesquisando. Fazer pesquisas real time também, rápidas, né? Então, você tem que aproveitar, e aí, isso é legal de a gente falar, no planejamento, o timing das coisas, né, Fê? Se eu começar, vou avaliar uma apresentação de um cara depois de, sei lá, uma semana que ele já foi no evento. Acabou, o cara morreu, né? Exato, Então, cara, acabou ali, joga no aplicativo um push ali, o cara já volta e já acabou. Pegar o cara no calor do negócio. Então, isso também é estratégico. Né? O timing das Isso é muito coisas. interessante. Não deixa de trazer a sua pesquisa de satisfação uma semana depois que acabou o evento. E aí, acabou, né, cara? Quem lembra mais qual era o assunto que você estava falando lá? Não existe mais isso. Então, real time também puxar esse calor do momento, que aí você pega bem essa mensuração. A Cíntia falou de inteligência artificial muito bem aplicada em eventos também, né? Que eu acho que serve para isso. O Caio falou desse palestrante vai ter que ser polivalente, aberto para mudanças de última hora, né, para encantamento do público. É isso aí, cara.